Olha, agora vamos voltar para falar de um assunto muito sério, né, que está acontecendo aqui no país. Está deixando muitas pessoas impactadas. Até o momento, 65 pessoas morreram na tragédia em Brumadinho, Minas Gerais. E outras 279 continuam desaparecidas na área de derramamento. O rompimento da barragem traz muitas discussões. O que poderia ser feito, quais são os erros humanos, quais as consequências e riscos futuros para todo o país. Esses questionamentos são sempre levantados. E por isso vamos conversar com o geólogo Ângelo Diego, ele que é presidente da Associação dos Geólogos de Sergipe. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo ao Sergipe no Ar para a gente falar sobre esse assunto que está aí deixando muita gente triste, muitas famílias, e aqui a nossa solidariedade a todas essas famílias que perderam seus entes queridos. Mas falar que impacto ambiental, né? Quais são os impactos ambientais de toda essa tragédia lá em Brumadinho? E algo que se repete, é uma história que se repete, né? A comparação aí com Mariana. Certo, então o que a gente pode falar assim no geral do que está acontecendo? É uma tragédia, infelizmente. Muitas famílias ficaram desabrigadas, não só as famílias, como também quem estava trabalhando, principalmente os funcionários da Vale, estavam ali praticamente na linha de vazão da barragem. As principais causas que a gente pode elencar, primeiro é a parte da flora e a parte da fauna, que essa lama, no momento que ela sai da barragem de contenção, ela começa a erodir, principalmente as áreas laterais do rio, começa a sorear aquela parte central, e toda a vegetação que tem no local, ela praticamente vai morrer com o tempo. De imediato, onde a lama passa, ela acaba abafando, você tapa um pouco da oxigenação, essa oxigenação, até mesmo no rio, os peixes já começam a dar sinal, eles morrem de imediato. E aí vem aquela questão da morte, né? Morte da vida do rio. Porque ali, não é que a lama seja tóxica, mas como ela é muito densa e formada por vários detritos finos, esses detritos dentro da água, elas acabam impedindo essa oxigenação. Então, acredita-se que ali daquele rio, por volta de 10 anos ou mais, para poder você ter esse início de recuperação. Vamos mostrar algumas imagens lá de Brumadinho, como ficou, né, toda essa área. Olha só. Então, essa lama, professor, é tóxica mesmo, na verdade, ela acaba acabando com a oxigenação, né? E aí... Isso. Não é que ela seja tóxica, ela é tóxica Sim, para o rio. Para o rio. Mas em si ela não contém tantos metais pesados, porque ela funciona mais na lavagem do minério, que é essa separação entre o minério e o rejeito. O rejeito é tudo aquilo que eles não querem, que não vai servir comercialmente, que não tem valor agregado. O minério é tudo aquilo que está dentro daquela tonelada de material que é retirado para poder fazer o beneficiamento. Todo esse material, pelo menos ali, é o que tudo indica, parecido com Mariana, é um tipo de barragem que ela é um pouco arcaica. É uma barragem que ela vem sendo bastante utilizada no nosso país, que é uma barragem que a gente fala que é uma barragem de rejeitos a montante, que é no sentido inverso. Ela vai colocando a contenção, vai colocando as pilhas, faz primeiro o dique e vai subindo, que seria o alteamento, só que no sentido inverso da corrente do fluxo. Se o fluxo está correndo nessa direção, você vai colocando a barragem no sentido inverso. Só que o grande problema desse tipo de barragem é porque você está colocando contenções em cima de um solo mole, em cima de um material que está ali com fluido, em cima de um material que tem ali de 40%, 50%, 60% de sólidos, mais 30%, 40% ali de material mole, de água misturado. Então, com o tempo, não dá para esse material ser adensado, não dá para esse material ser compactado. O que acontece com a barragem? Ela fica um pouco flutuante. Só que como é um método barato, você pode fazer o reaproveitamento desse material e colocar como na contenção, ele é sempre aplicado, pelo menos para cá. Nós temos uma área que até então ela não tem tantos abalos sísmicos, então esse tipo de método é aplicado. Regiões que têm uma tectônica mais ativa, uma movimentação maior, com mais terremotos, esse método não é aplicado. Geralmente eles aplicam o método ajusante. Só que esse método é um método um pouco mais caro, porque você vai construir as pilhas de contenção no lado oposto da corrente. Mas nesse caso, o barato custou muito caro. Custa caro. Custou muito caro, está custando muito mais caro se tivesse então implementado essa outra forma de maior qualidade.
dessa barragem. E a gente comparando, a gente vinha conversando aqui com o geólogo Ângelo, dessa comparação com Mariana, né? O estrago foi mais civil aqui, muito mais pessoas morreram, mas realmente o dano para o meio ambiente em Mariana foi maior? Então, no desastre que teve Mariana, se eu não me engano, foi aproximadamente 62 milhões de metros cúbicos de material de rejeito que foram rompidos na barragem. Nesse desastre agora, foi cerca de 12 milhões de metros cúbicos de material. Se você comparar um com o outro, foi uma quantidade de material 5 vezes ou aproximadamente 5 vezes menor do que do anterior. Porém, o estrago que teve com as pessoas, a quantidade de mortes que ocorreu, ela foi muito maior. No outro, se não me engano, foi contabilizado 18, foram 19. Nesse já está chegando agora 65. Fora os que ainda serão encontrados. Mais de quase 300 pessoas desaparecidas. Então, em termos de impacto ambiental, realmente ele é significativo, porque é um desastre. Mas em termos de vidas humanas, realmente ele foi mais impactante para o país. E a gente trazendo então essa informação, né, para cá, né, para a realidade, o que é que pode acontecer aqui? A gente tem comparado, tem trazido informações se essa lama pode chegar aqui a Sergipe. Alguns já disseram, tranquilizaram a Companhia de Saneamento 10, o ADEMA, tranquilizaram que não pode chegar aqui. Mas há realmente um fundo, algum impacto na vida desse rio? Então, a distância até chegar ao Rio São Francisco, ela é um pouco longa, dá aproximadamente ali 200, 250 quilômetros. E essa trajetória que ele percorre vai do Paraueba, que é o rio principal que está sendo afetado, e antes de chegar no Rio São Francisco, ele passa por algumas barragens que acredita-se que esse fluxo de lama não vai conseguir passar. Possivelmente ela só pare ali mesmo na primeira barragem, que seria de baixo fundo, se eu não me engano. Esse material possivelmente não vai chegar a atingir aqui. E voltando um pouco para o nosso estado, nós temos aqui aproximadamente de 12 a 13 barragens. Só que a nossa realidade é um pouco diferente, porque em critério de mineração, aqui no estado não temos uma mineradora de grande porte como Minas Gerais. Minas Gerais, praticamente no Brasil, ela ocupa 50% da parte de mineração em produção. Aqui no nosso estado, uma das mais significativas seria a Vale, que agora é a Mosaic, na parte de fertilizantes, que teria essa parte de rejeito. Só que como eles trabalham com um rejeito que ele é muito mais fácil de despejar, por exemplo, no oceano, porque você estaria trabalhando com cloreto de sódio, fica muito mais fácil você não receber esse material, não seria tão poluente, certo? No nosso estado são, como falei, de 12 a 13 barragens. Essas barragens aqui, o principal fator delas é para quê? Para acumulação de água. Certo. A gente está passando aí, praticamente de 10 anos para cá, a gente tem um período de estiagem muito forte, muito intenso. E aí que a gente fala dessa crise hídrica, não é? Nós vivemos uma crise hídrica e nesse aspecto pode sim, né, impactar aqui no estado de Sergipe, por conta da falta de chuva e aí a diluição desse material. Certo. Então, aí essas barragens, elas tem algumas que têm mais de 30, 33 anos. Elas foram feitas num sistema contrário. Foram feitas cavas e ao redor dessa área elas foram colocadas contenções, pequenas contenções. Por quê? Ao longo do tempo, o nível de água que tinha sido captado, ele não está conseguindo atingir mais. Tanto que hoje muitas barragens elas continuam atuando com menos de 50% do seu nível ideal. Vamos, para finalizar, só mostrar imagens aqui de uma das barragens do Porchim, que foi aí avaliada. Olha só essa situação, qual o risco disso? Então, o que acontece? Geralmente, quando a gente olha essas imagens, aí seria o fluxo natural da água. A gente observa que está tendo ali processos de vossoroca, processos de erosão, que eles são decorrentes de intempéries naturais que ocorrem. Com relação à parte do contorno da barragem em si, pelo menos o Ministério do Planejamento de Minas e Energia, ele não relatou nada em relação a essa barragem. Quem teve um relatório, se não me engano, foi a Agência Nacional de Águas, que ela
tinha sinalizado que a barragem poderia haver ou sinalizar alguns problemas, porém, com o nível mais baixo da água nela, é difícil ver evidenciar esse tipo de problema sem você ver o vazamento. Perfeito. Muito obrigada por sua participação aqui no Sergipe no Ar, com o geólogo aqui, Ângelo Diego. Muito obrigada mesmo, tá certo? Certo, obrigado. Vamos acompanhar.